Olá, tudo bem, segundo ano? Aqui é a Prof. Rafa. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tô com muita saudade de vocês. Logo, logo a gente vai estar pertinho de novo. E hoje, então, a gente vai dar continuidade às nossas aulas de arte do terceiro bimestre. Vocês estão gostando das aulas? É muito legal a gente conhecer um pouquinho mais sobre as linhas, né? E perceber como os artistas, eles utilizam as linhas para criar as suas composições, suas pinturas, suas esculturas, entre outros trabalhos. E aí, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre alguns artistas que utilizam as linhas nessas composições de diversas formas. Conhecemos o artista Joan Miró, que criava paisagens abstratas, surrealistas, utilizando linhas onde ele representava estrelas, luas, entre outros tipos de personagens, utilizando então as linhas como forma de composição. E conhecemos também o trabalho do Kandinsky, que foi um artista russo que também utilizou as linhas como inspiração para os seus trabalhos, mas de uma maneira diferente, um pouco diferente do que o nosso amigo Joan Miró fazia, né? No trabalho do Joan Miró, a gente vê as linhas percorrendo todo o espaço da pintura, do desenho. Então a gente vê muitas linhas soltas pelo espaço. E o Kandinsky, naquela obra que nós conhecemos ali na apostila, chamada Azul do Céu, ele trabalha com as linhas fechadas. Então as linhas que o Kandinsky produz criam formas abstratas, formas que nós não conhecemos na realidade, mas são formas que podem nos lembrar algo que a gente já viu um dia. Então a gente pode lembrar de animais, de objetos, mas na verdade o artista ele estava apenas brincando com as linhas, criando novas formas. E então é possível que a gente faça muitos tipos de trabalhos utilizando linhas. E aí, pessoal, lá na página 10 da apostila de vocês, a gente tem uma atividade que eu gostaria que nós fizéssemos juntos aqui nessa aula, que diz assim: Kandinsky utiliza as linhas fechadas para criar formas diferentes e coloridas. Em sua opinião, o que elas podem representar? Solte a sua imaginação. Agora, utilize linhas fechadas para criar suas formas. Eu pedi lá na aula passada que vocês fizessem um trabalho parecido com esse, que vocês utilizassem então as linhas fechadas para criar formas diferentes. E aí, quem não fez esse trabalho ainda, não recebeu o ok da professora lá no e-mail, pode fazer aqui na apostila, na página 10, esse trabalho, tá certo? Qualquer dúvida pode mandar lá para a Prof. Rafa. E aí, pessoal, lá na página 12 da nossa apostila, nós temos uma outra atividade que será feita com a técnica da colagem. Essa atividade, ela pede para que vocês utilizem o material que está lá no material de apoio, lá no final da apostila, e recortem esse material, essa página que tem as formas, e trabalhem com esses elementos, essas formas dentro de um espaço. Então, vocês vão fazer uma colagem. Quem quiser fazer algum desenho, alguma linha que sobrepõe essa colagem, pode fazer também, tá bom? Qualquer dúvida dessa atividade também pode pedir para a Prof. Rafa. E lá na página 13, a gente vai conhecer, então, uma nova forma de trabalhar com linhas e, dessa vez, de maneira tridimensional. Nossa, prof, tridimensional? O que é isso? Quando eu falo de uma pintura, de um desenho, eu estou falando
de uma imagem que é bidimensional, que não tem todas as dimensões para que a gente possa apreciar. Quando eu falo de uma imagem tridimensional, significa que eu estou falando de um objeto ou de algo em que eu posso dar uma volta inteira nesse objeto e eu vou conseguir ver todas as faces desse objeto. A parte da frente, as laterais, a parte de trás. Então, quando eu dou a volta sobre esse objeto, eu consigo visualizar todas as partes dele. Então, eu estou observando um objeto tridimensional. Pode ser uma escultura, por exemplo. E existem possibilidades da gente criar vários tipos de objetos tridimensionais. Ali na página 13, nós temos uma artista que nós vamos conhecer hoje, chamada Pilar Ovalle. E a Pilar Ovalle, ela se inspira nas linhas para fazer essas duas esculturas que representam árvores. Vocês percebem que ela utiliza tiras de madeira, tiras de um material que é uma madeira que ela corta em várias linhas, e aí ela vai modelando essas linhas, entrepassando uma entre a outra, construindo um topo de uma árvore ali com esse emaranhado de linhas. E ela cria uma árvore, duas árvores de estilos diferentes. E aí vocês devem estar se perguntando, mas prof. Rafa, uma árvore não é assim de verdade. Não, mas, como eu sempre digo para vocês, a arte ela serve para que a gente possa criar coisas que ainda não existem. Então eu posso, por exemplo, me inspirar na forma de uma árvore e criar uma árvore única, artística, que eu imaginei, da forma como eu imaginei. E no caso da Pilar, ela usa as linhas para criar essas árvores. Então vejam que interessante, gente. Toda escultura, objeto tridimensional, ele precisa se suportar em pé. Ele precisa de uma base. Então, a gente vê uma base quadradinha ali, que vai ser o suporte dessa escultura. A gente vê o tronco, que mais parece um pedaço de madeira roliço. E aí, a gente vê essas linhas que se entrepassam e criam a copa dessas árvores. É muito bonito, né, gente? Então, como atividade da aula de hoje, eu quero que vocês desenvolvam, assim como a Pilar Ovalle, uma escultura, um objeto tridimensional a partir de linhas. Então, quem tem massinha de modelar em casa, pode utilizar a massinha de modelar para criar essa escultura inspirada na Pilar Ovalle. Vocês vão, então, criar uma árvore, assim como ela, e utilizar várias tiras, várias linhas dessa massinha de modelar. Vocês vão fazer várias minhoquinhas lá, e cada minhoquinha dessa vai formar uma linha, e aí vocês vão construir um objeto tridimensional, como a árvore da Pilar Ovalle. Mas, prof, eu tenho que fazer igual a ela? Não! Cada um de vocês vai criar da maneira que acha mais interessante, tá bom? Eu quero que vocês sejam bem criativos. E vai fotografar para a prof e mandar lá no e-mail da prof. Rafa. Então, na aula de hoje, a gente falou um pouquinho sobre de que maneira as linhas podem ser trabalhadas na escultura, nos objetos tridimensionais. Eu gostaria que vocês fizessem aquelas outras duas atividades da apostila, que a prof. falou, mas a atividade da aula de hoje é a atividade da página 14, na qual vocês vão construir uma escultura com linhas, tá bom, pessoal? Então, um grande beijo e até a próxima aula.